não tava gravando, meu Deus. Então eu coloquei um exercíciozinho aqui, rapidinho, de campo uniforme, campo elétrico uniforme. Não estava especificando o sentido, estava só as linhas vermelhas aqui paralela, bonitinha, mostrando que o campo é uniforme. Tá aqui o valor do campo, 4 vezes 10 a segunda, 400, né? Volts por metro. Carlos, esqueci a fórmula. Ó, só você olhar aqui ó, a unidade. Ó. O campo é igual a volts dividido por metros, que é a distância. Então a fórmula de campo seria volts, ou seja, voltagem potencial, dividido pela distância. Tá certo? Olhando a unidade aqui, ó. Beleza. Aí eu tenho as linhas equipotenciais. Ao longo da linha A eu tenho o potencial de 50, ao longo da B eu tenho 100, ao longo da C eu tenho 150. Então, sair de 2 para 3 eu não faço, não tem diferença de energia, eu não faço isso espontaneamente. Né? Não tem variação de energia, a carga não vai fazer isso. Né? De 4 para 1 também não, de 6 para 5 ou 5 para 6, tanto faz, não. Pular de 2 para 1 ou de 2 para 4 é a mesma coisa. De 2 para 5, como foi sugerido aqui, né? 2, 5 e 6 é a mesma coisa que vir direto e já fazer o sem intermediário aqui, já pular direto para o 6. É a mesma coisa porque você saiu do potencial 150 e foi para o 50, né? E eu quero justamente a energia necessária para uma carga positiva sair daqui e ir para lá. Beleza, já comecei gravando já com essa placa aqui. O que eu fiz antes? Eu, como não tinha sentido o campo, eu olhei o potencial. Como o potencial está aumentando para a direita, então o maior potencial é a placa positiva, sempre. A carga negativa ela gera um potencial negativo, que eu considero menor, que é como se fosse o polo negativo de uma bateria. E aqui é o polo positivo de uma bateria. É o polo de maior energia. Aqui tem uma analogia interessante, ó. Uma bateria fornecendo corrente elétrica para uma lâmpada, então o polo positivo é considerado o polo de maior energia, de maior nível. Aí você vai lá, beleza, até agora, até chegar aqui, ó, nessa extremidade aqui, ó, você não gastou energia. Aí você começa a gastar energia quando você vai entrar na lâmpada, converter energia elétrica em luminosa. Obviamente que a lâmpada vai aquecer um pouquinho e tal. Aí você entrega a corrente elétrica aqui, ó, nível zero de energia, não tem energia, certo? Aí ela volta para a bateria e é reabastecida aqui. Ela sobe literalmente um nível de energia aqui, ó. Né? Então ela chega no nível do polo positivo, que é o de maior potencial, ela está apta de novo lá ir lá e transferir essa energia para a lâmpada novamente. Beleza? Ótimo. Então o meu polo positivo, ou minha placa positiva, é sempre de maior potencial. É interessante saber isso, embora o exercício não tenha falado? Sim, porque colocar uma carga de prova, uma carga, um Qzinho, no ponto 2 ele vai voluntariamente para qualquer posição depois, ou seja, para a esquerda, ele vai para 1, vai para 4, 5, 6, o que você quiser aqui, ó. Ele vai espontaneamente. Essa energia necessária que eu pedi que vocês calculassem aqui, ó, ela é uma energia, será uma energia positiva. Tem que dar positivo. Se der negativo aqui, está errado. Beleza? Agora, em contrapartida, na tarefa de vocês, eu coloquei uma trajetória diferente, 6, 5, 3. Vamos lá. 6, 5 e pulo para 3. Então, eu estou com a carga negativa pulando de 5 para 3. A carga negativa faria isso espontaneamente? Bem, ela está querendo encostar na placa positiva aqui. Ó. Então, ela faria assim. De 6 para 5 não realiza trabalho, né? Eu nem preciso fazer de 6 para 5. Eu posso pular direto de 6 para 3, que é a mesma coisa, ou de 5 para 3, tanto faz. A carga negativa ela quer fazer isso. Se você colocasse uma carga negativa aqui, ó, no lugar da 2, que eu estou resolvendo aqui, ó, no exemplo, uma carga negativa aqui, ela faria o quê? Ela gostaria de ir para placa positiva, mas você vai lá e força ela a ir para o ponto 6. Então, o meu resultado aqui de energia deveria dar negativo. Sempre vai dar negativo se você contrariar a tendência da carga. Você coloca a carga lá e imagina para onde que ela iria. Se você tentar calcular no sentido contrário que ela iria naturalmente, tem que dar um valor negativo aqui. Beleza?
E se você errar, cara, foi só um sinal de menos. Não foi. Olha a quantidade de teoria envolvida, né? Dar positivo aqui significa que você está admitindo que a carga já iria mesmo para a posição 6. Se der negativo, você está me falando que a carga positiva seria atraída por outra positiva? Não, está errado. Beleza? Então, dando sequência aqui, eu pedi para ir na trajetória 2, 5, 6, mas o 5 é igual ao 6, então eu já fui direto para o 6. Potencial 2, 6, então segue a ordem. Potencial de 2 menos potencial de 6. Sair de 2 e ir para 6 é uma coisa, sair de 6 e ir para 2 é outra, totalmente diferente. Então, potencial de 2, 150. Potencial de 6, 50. Beleza? A gente até resolveu aí, né? Eu que atrasei aqui que eu esqueci de gravar. Então, 2, 6 é igual. Quanto que vai dar aqui? 100 volts. Então, eu já sei que a energia necessária, tá? A energia não, o potencial, né, necessário aí foi justamente o de 5. Beleza? Fechou. Eu já descobri qual que é o potencial, tá? Mas e daí? E daí que eu preciso saber qual que é a energia. Então, o que que é potencial? É energia, é trabalho, né? Trabalho e variação de energia é a mesma coisa. Então, o potencial é a energia gasta para transportar uma carga. Então, eu estou querendo calcular essa energia, esse trabalho, essa energia elétrica, no caso, né? Que é só eu multiplicar V vezes Q. O V eu já sei. E o Q também, né? O Q é 2 micro. Então, fechou. É isso que você vai fazer aqui, tá? Então, a minha energia necessária, né, minha energia elétrica necessária, ela vai ser o potencial que eu acabei de calcular, vezes 2 micro, né, vezes 10 a menos 6. Isso vai dar joules no final. Minha energia elétrica, né, que eu converti, a energia que eu gastei para transportar uma carga, que tem tudo a ver, gente, com isso aqui, ó. Energia que a bateria gasta para transportar uma carga. Eu levo a energia lá para o outro lado. É essencial entender isso aí para os próximos assuntos aí, né? Então, minha energia elétrica vai ser 100 vezes 200, vai dar 100 vezes 2 vai dar 200, né? Então vai dar 200, só que eu não vou deixar 200, né, vezes uma potência de 10 a menos 6. Eu vou melhorar isso aí. E a minha energia, né, será de 2 vezes 10 a menos 4 joules. Dúvidas? Porque o do lado aí é você que vai fazer. E irá postar para mim lá na plataforma. Tranquilos? Beleza? Felizes? Satisfeitos? Vocês dormiram pensando, amanhã eu tenho que acordar, cara, você tem que passar uma tarefa para mim, porque, né, todo mundo já tava doido querendo essa tarefa. Então tá aí. Beleza? Então vocês viram que é muito tranquilo fazer isso aí, desde que ele forneça a carga, né? Então minha energia deu positiva. Se eu tentasse fazer isso aqui com uma carga negativa, no finalzinho aqui eu deveria considerar a carga negativa, não esqueça disso, e automaticamente daria menos 2 aqui. Então significaria que essa força que está empurrando a carga de 2 para 6 não é uma força interna, não é uma força que o campo está fazendo, é uma força que você está fazendo, que alguém do lado de fora está fazendo. Agora, quando você abandona a carga e deixa ela ir para onde ela quer, né, aí dá um resultado positivo. Tanto a carga positiva quanto a negativa, sim. Dá negativo não é por causa do sinal da carga. É se você contrariar a carga, dá negativo. Se você deixar a carga ir para onde ela já iria e não contrariar, vai dar positivo independente do sinal da carga. Beleza? Tanto que, tá? Deixa eu fazer um adeno aqui, né? Como diz. Essa tarefa aí é que vocês vão resolver. Imagina se eu fizesse. Eu escolhi a trajetória de 6 para 6, 5, 6, 5 e 3 para vocês. Né? Vocês que vão resolver essa daqui, ó. Pular de 6 para 5 e depois de 5 para 3. Tá certo? Essa foi a trajetória que eu coloquei para vocês aí. Então, eu vou só comentar
E se eu tivesse feito isso que eu acabei de fazer aqui, porém com uma carga negativa, né? Eu colocasse aqui no lugar de 2, colocasse uma carga negativa, sei lá, de menos 4 coulomb, microcoulomb, saindo do mesmo lugar, saindo de 2, indo para 5, indo para 6. Então, nem preciso calcular a diferença de potencial, é exatamente a mesma, tá? Porque eu tô indo de 2 para 6 do mesmo jeito. Então, é só manter a mesma a mesma trajetória, né? Se é a mesma trajetória, o sinal não vai mudar, é os mesmos 100 volts. Beleza, o que é trabalho? Vou até chamar de trabalho agora, né? Que é a variação de energia. É a voltagem, essa que eu acabei de colocar aí, vezes a carga. Só que agora a carga ela é negativa. Então ficaria 100 que multiplica menos 4 micro, né? Microcoulomb. Então daria um trabalho, né, final aqui de menos 4 vezes 10 a menos 4 joules. Perceberam aí? Todo mundo concordou aí? Concordou, né? Então por que que deu um resultado negativo? Porque eu tentei pegar uma carga negativa que estava doida para fazer isso aqui, ó. Ela queria, na verdade, ir para qualquer lugar próximo da placa, né? Ela queria fazer isso aqui, ó, não de forma torta, assim, né? Ela queria ir para a placa a negativa, ela queria ir para a placa é, positiva aí, tá certo? Então a carga negativa, ela queria vir nessa região, nessa direção aqui, ó. E eu fiz com que ela fosse para o lado contrário, por isso que deu uma energia negativa aqui. Agora, se você deixasse ela fazer o que ela quer, né? Colocasse ela na posição, por exemplo, mudasse a trajetória dela, abandonasse ela na em 6 para ela ir para o ponto 3, aí ótimo. Aí ela ia ficar feliz. Porque ela está saindo do potencial 6 indo para o potencial 3. Aí mudou o potencial. Vou pegar o potencial de 6 menos o potencial de 3. Que vai dar o quê? Potencial de 6 vai dar 50. Olha como é que as coisas mudam de figura. Menos o potencial para onde ela está indo, que é 150. Então ia ficar 50 menos 150. Olha o potencial dando negativo, né? Menos 150 volts. Então já daria negativo, certo? Aí quando você finalizasse, ou seja, fosse calcular o trabalho, só que agora com o novo potencial, que é negativo, vezes uma carga que também é negativa, né? Vai dar menos com menos, vai dar mais. Então ficaria os 150 vezes a mesma carga aqui, né? 4 vezes 4 micro, né? Então teria um trabalho. Porque esse cara aqui é negativo, essa carga é negativa. Então daria um resultado aqui, ó, positivo. Não tem necessidade de colocar o mais, não, mas eu estou querendo chamar a atenção, tá? Então o trabalho seria um trabalho positivo, porque a carga negativa aqui, ó, e ficaria doida para pular para o 3, né? Quanto mais próximo da placa positiva, melhor para ela. Então daria 6 vezes 10 a menos 4 joules. Isso é a energia que eu gastaria. Então depende muito, muita atenção, tá? Depende muito de onde você está saindo, né? Para onde que você está indo e qual o sinal da sua carga para saber se você está fazendo isso espontaneamente ou se é algum agente externo que está fazendo por você, vamos dizer assim, tá? Aí fica a tarefa aí para o segundo ano desse carinha aqui, certo? Com essa trajetória e com esse valor de carga elétrica aqui e os mesmos potenciais aqui. Tranquilo? Então vocês viram que trajetória não é importante, tá? Vocês viram que trajetória aí
Não é importante. Você pode fazer o zigue-zague que você quiser, tá? Pode fazer o zigue-zague que você quiser aqui, ó. Sair de 2 e ficar passeando, passeando aqui, tal, 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 tal. Aí você vai e para em 3. Nem realizou trabalho. De 2 para 3, mesmo potencial. Nem realizou trabalho. Perguntar o trabalho de 2 para 3 é ó, zero. Não teve, não existe esse trabalho. Ela não vai, isso não vai acontecer. Ela não vai sair do mesmo nível e ir para o outro nível. E se você fizer isso, você perdeu seu tempo. A cara não vai fazer, não, então eu vou catar ela no ponto 2 e pro 3. Ótimo, você não resolveu o trabalho. Você não realizou o trabalho. Beleza? Perdeu seu tempo aí. Tranquilos? Então, fechou aí. Agora eu vou falar de blindagem. Que eu não falei de blindagem, né? Corrijam isso se eu estiver errado. Blindagem eletrostática. Então, recapitulando aí, né? Foi o que eu acabei de falar aqui. Energia potencial elétrica, né? Deixei uma tarefazinha aí para vocês. É, se eu eletrizar, né? Ficar esfregando, passando uma lã, né? Algum material aqui que é capaz de retirar, né? De eletrizar a latinha que eu vou conseguir eletrizá-la. Só que o que eu quero falar é sobre superfície equipotenciais. Eu falei também, agora há pouco, tá? Deixa eu mostrar o campo aqui uniforme. Eu falei, tá? Mostrei um campo até contrário a esse aqui, né? Porque o campo sempre sai da positiva. Minha placa positiva da tarefa que eu deixei para vocês fazerem agora estava do lado direito, né? Estava o contrário desse aqui. Mas as linhas de potencial são linhas descendo aqui, ó, né? Tem que ser uma linha onde você está tanto a mesma distância tanto de uma carga de uma placa quanto da outra, tá? Agora as linhas de quando é uma carga só, as linhas são diferentes. Por exemplo, aqui, ó, quando é uma carga só, você olha o raio, tá? Se você tiver a mesma distância da carga, você tem o mesmo potencial. Então, o potencial de A é igual de B, que é igual de C, certo? Ah, você realiza trabalho para sair de A para C, de A para C, de C para A, de A para B, de B para C. Não, está perdendo seu tempo você tentar fazer isso, porque não existe trabalho, porque os potenciais são iguais. Então, quando você fala de uma carga, você olha o raio, porque você tem que ficar a mesma distância dela. Quando você está falando de carga de campo uniforme, você olha as linhas perpendiculares ao campo. Observe que ela é perpendicular ao campo. Aí de A para B tem o mesmo potencial, como eu mostrei no exemplo tarefa, né? Só tem trabalho aqui se você pular de A para C ou de B para C ou de C para B, tanto faz, né? Mas você tem que pular de um nível para outro. É como se essas linhas pontilhadas em azul aqui, ó, fossem níveis, né, de energia, tá certo? E são, né? Camadas que eu ia dizer, beleza? Mas aí, gente, eu fiquei eu queria falar sobre blindagem eletrostática. Deixa eu ter uma imagem aqui, ó. Blindagem eletrostática. O que é blindagem eletrostática? Tem uma imagem melhor aqui. Essa daqui. Ó. Difícil enxergar, né? Essa imagenzinha aqui, ó. Tá? Ela tá baseada exatamente, desculpa a qualidade aí, tá? Eu não achei ela numa qualidade melhor. Ela tá baseada no seguinte. Ela tá baseada nessa esfera. Ela pede para você imaginar uma esfera, beleza? E no centro dessa esfera, vou imaginar que no centro dessa esfera, nada a ver. No centro dessa esfera, é como se esse centro descesse aqui, ó. Tá? Eu não vou fazer esse escândalo aqui, não. Eu vou colocar essa reta bem fininha aqui. Então é como se ela descesse ali, ó. Tá? Exagerei, né? Então sai dali o centro. Está mostrando como que o centro, como que o campo se comporta, tá? Do centro, né? Tava bom do jeito que tava. Cara com mania, a pior coisa que tem é cara com mania, né? Então, tá aí. Ô, meu programinha. Então, tá aqui, ó.
O campo, eu já falei do campo. Eu já falei do campo. Como que o campo é dentro de uma esfera, tá? Eu falei isso já tem mais tempo. Estou na dúvida aqui, mas eu acho que eu já falei. Então, e ele compara, legal que ele compara, ele faz uma comparação aqui sobre do centro, né? Põe os gráficos aqui, a origem do gráfico, justamente no centro, na origem da esfera, e depois ele pega essa região aqui, ó, e também, ó, a superfície da esfera está aqui no gráfico de baixo de campo e de cima de potencial, e depois para pontos mais distantes, né, ele mostra o que acontece com o potencial, ó, né, à medida que você vai afastando dessa esfera. Obviamente que essa esfera ela tem que ter uma carga, tá? Ela tem que ter uma carga. Então vou imaginar que ela é, sei lá, toda positiva, beleza? Uma carga toda positiva, tá certo? Então se você está no interior dessa carga, no centro dessa carga, nós percebemos que tem potencial e não tem campo. O campo é zero. Inclusive, enquanto você não chegar nessa região aqui, ó, não existe campo. Pelo menos é o que os gráficos estão falando embaixo. Existe potencial, mas não existe campo. Só vai existir campo a partir da superfície. Da superfície para frente. Ó. Então, à medida que eu vou andando aqui, ó, da superfície para frente. No caso do nosso potencial, eu tenho potencial constante dentro da minha esfera e a partir da superfície, à medida que eu vou afastando, esse potencial vai diminuindo. Tá, bacana. Dá para ver uma coisa, por exemplo, potencial, ele depende do meio, lógico, depende da carga que gerou, que é o Q aqui, o Qzão, e depende da distância, só que não é a distância ao quadrado. Então a curva não é tão acentuada assim. Aqui embaixo, o meu campo, que é um vetor, né, não fala de energia, ele fala de força que atua em carga, ele depende do meio, depende de quem gerou e depende da distância ao quadrado. Beleza? Por isso que a curva é um pouco mais acentuada, né? Beleza. Então quer dizer que o V é constante, a voltagem é constante dentro do carro, tá certo? Ou seja, não existe a variação de voltagem, a variação de voltagem aqui dentro, ó, a variação é zero. Né? Ou seja, o que é variação? Diferença de potencial. Eu tomo choque quando? Quando eu tenho uma diferença de energia. Então, quando eu pego uma pilha para analisar, né, ela tem um polozinho negativo aqui e lá na frente ela tem um polo positivo. Se eu virar para você e falar assim, ó, essa pilha ela tem 9 volts. Significa que o polo negativo é zero e o positivo, o polo positivo é 9 e o negativo é zero. Então tem uma DDP, uma diferença de energia, né, uma diferença de energia entre o polo positivo e o polo negativo de 9 volts. É como se você pegasse o polo positivo menos o polo negativo. Então daria uma diferença de energia entre os polos de 9, né, que é 9 menos zero, obviamente daria os 9 volts. Certo? E quando eu falo com você que existe uma variação entre dois pontos, né, de energia, aí você pode tomar choque sim e irá tomar. Agora, quando eu falo com você que não existe uma diferença de energia entre o centro da esfera e a superfície aqui, ó, é porque aqui dentro de uma superfície metálica, isso acontece só com metais, né? Metálica, você não toma choque. Por quê? Porque não existe campo elétrico. É uma explicação. Ah, por que, que é uma explicação não existe campo elétrico, Carlos? Ué, se não existe campo, lembra o que, que é campo? O que, que é campo elétrico? É uma região
que se eu, carguinha de prova, né, invadir esse campo, essa região, eu vou sofrer uma força. Aí se eu não invadir, vai existir o campo lá? Lógico que vai. É como se eu falasse, ó, eu mando nessa salinha aqui, ó. Beleza. Se você entrar, eu vou te dar aula de física. Beleza? Então, se eu não entrar lá, vai existir a aula lá com você ou sem você, né? Então, existe a aula lá. Se você entrar, você vai sofrer a aula. Você vai sofrer a aula de física, olha que beleza. Vai sofrer um tiquinho. Então, isso que é não ter campo significa que você não vai ter força atuando sobre carga. Tá, e daí, Carlos, que eu ainda não entendi. Não vai ter força atuando sobre carga, certo? Não vai ter força atuando sobre carga. Se não vai ter força atuando sobre carga, não vai ter carga em movimento. Então, a carga vai ficar com velocidade, vai ficar em repouso, né? Carga em repouso. Carga em repouso, eu não tomo choque, certo? Então, por que uma estrutura metálica é o lugar mais seguro para, caso caia um raio, o lugar mais seguro é dentro de um carro? Porque ele é uma estrutura metálica, né? Não existe campo elétrico dentro dele e o potencial dentro dele é constante. Ou seja, as cargas não movimentam dentro do carro. Abriu a janela, botou o braço do lado de fora, ferrou com tudo, né? Mas se eu não fiz isso, né, dentro do carro eu estou protegido. Fecha o vidro, trava as portas e ninguém sai. Espera a CEMIG chegar. Caiu um fio de alta tensão em cima do meu carro. Fecha os vidros, trava as portas, liga para a CEMIG. Espera ela chegar. A hora que ela chegar, né, aí você vira e fala assim, pois é, agora sabe o que você faz, fazer um favor aí? Pega um cabo de energia e liga do meu carro até o chão para a carga elétrica ir embora. Beleza? Que aí eu posso sair do meu carro sossegado, porque senão o meu carro estará o quê? Eletrizado. Né? Em volta dele vai estar eletrizado. Então por que eu estou pedindo para a CEMIG chegar lá e fazer o favor de ligue isso aí no chão para mim, para quê? Para descarregar a, o carro, né? Fazer um fio terra aí. Beleza? Tranquilos? Então tá aí, ó. Para fazer o fio terra. Fechou? Mas não é a questão aqui, eu estava só explicando o que é a tal da blindagem eletrostática. E como o Zoom já nos cortou, na próxima aula, tá? Eu vou mostrar uns videozinhos falando sobre blindagem eletrostática, tá certo? Mas a teoria ficou explicada, eletrostática, tá? Teoria ficou explicada, aqui é a teoria, ela ficou explicadinha. Eu vou só passar uns videozinhos depois, teoria do auto esporte, falando sobre essa blindagem em automóveis, teoria, que eu achei muito bacana. Aí eu vou colocar lá e só para terminar de discutir isso aqui. Beleza? Fechou? Tranquilos? Então, um abração para todo mundo aí.